Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Jonas Serve começa mais uma edição do programa Viva em Cristo e desde já eu te agradeço pela tua audiência e quero te desejar, te cumprimentar com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida nesta hora, você que está aí sintonizando ou já está sintonizado no canal 14, na Nova TV. E como eu disse antes, o meu muito obrigado pela tua audiência, tá? Daqui a pouquinho o pastor Jonas Serve vai trazer uma breve ministração da Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus, ela nos conforta, nos consola, nos alimenta, nos fortalece, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, assim como disse o salmista, ok? Então, já já o pastor Jonas traz a palavra do Senhor para cada um de nós. Amém? Então, você que ainda não nos fez uma visita, pastor Jonas, aonde fica a Igreja Viva em Cristo? Rua Carlos Alberto Browne, número 29, final da Rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes, você localiza a Igreja Viva em Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amém? Esse mês de dezembro é mês que nós estamos comemorando, né? O mês de dezembro próximo é o mês que nós estamos comemorando o nosso 13º aniversário de fundação desse ministério abençoado, tá? Você é muito bem-vindo durante o mês de dezembro, você é muito bem-vinda no mês de aniversário da Igreja Viva em Cristo, ok? O pastor Jonas vai ficar muito feliz, muito alegre em poder recebê-lo, em poder recebê-la para juntos buscarmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Sexta-feira é a sexta-feira da vitória, às 19h30, Deus tem abençoado, Deus tem aberto portas, evidentemente, dentro, não é, de acordo com a palavra do Senhor. Deus não age fora da sua palavra, nós apresentamos a palavra do Senhor e a fé, ela é despertada nos nossos corações e o Espírito Santo de Deus, ele faz a obra interna, ele age de uma maneira poderosa sobre a vida daquele que crê. Amém? Então eu te convido a estar conosco às sextas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h15, um pouquinho mais cedo. O pastor Jonas começa ali louvor, um culto de louvor, de adoração, de busca do Espírito Santo de Deus e, evidentemente, claro, a poderosa palavra do Senhor. Então, que o Senhor esteja te abençoando, né, no decorrer desta programação. É uma programação muito simples, mas Jesus também é simples. Jesus, sendo Deus, sendo Rei de tudo, soberano, ele também é simples, né? O Senhor, ele diz na sua palavra que ele habita, né, num monte, né, fazendo alusão ao seu trono que está acima de tudo e de todos. Ele habita nesse trono, não é maravilhoso, mas ele também habita com o humilde, com o contrito de coração. Então, mostra que o caráter de Deus é um caráter simples. Amém? Diz também o Senhor na sua palavra que ele resiste aos soberbos, porém, ele dá graça aos humildes. Então, Deus, na sua essência, ele é simples, ele é um Deus simples, um Deus abençoador, que quer estar fazendo parte das nossas vidas em todos os momentos da nossa caminhada. Amém? Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Rua Carlos Alberto Browne, número 29, Igreja Viva em Cristo, ok? Sexta às 19h30 e domingo às 19h15. Eu separei aqui um texto da palavra do Senhor e nós estaremos lendo aqui. Deixa o pastor Jonas colocar o óculos aqui para poder visualizar melhor a palavra de Deus, ok? Primeiro livro dos Reis de Israel e Judá diz assim no capítulo 19, e você depois pode acompanhar na sua Bíblia, marca direitinho, anota, depois você lê aquilo que eu estarei lendo aqui para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, diz assim a palavra do Senhor:
no versículo 11, a partir do versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que se passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua palavra, que é maravilhosa, que é gloriosa. Amém? Profeta Elias, eu não vou entrar em detalhe porque o nosso tempo ele é curto, ele não nos permite esmiuçar muito alguns detalhes que eu até gostaria, mas eu vou me ater a algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Amém? Então, o profeta Elias, ele desafiou os profetas de Baal e de Ácera, né, no Monte Carmelo, e o rei do reino do norte de Israel, nesse tempo, era o rei Acabe, e a sua esposa se chamava Jezabel, e ela havia contaminado, não é, profanado o culto ao Senhor, o verdadeiro culto ao Senhor. E Elias desafia esses profetas que a Bíblia diz que comiam na mesa de Jezabel, ok? E Elias, ele invoca o nome do Senhor e Deus responde com fogo. Os profetas de Baal e de Ácera, que eram 850, não tiveram resposta quando invocaram o nome de Baal, e Elias invoca o nome do Senhor e Deus responde com fogo, e ali Elias ele prevalece sobre os falsos profetas. E Jezabel, sabendo disso, ela envia uma mensagem a Elias dizendo que, assim como aconteceu com os profetas de Baal, assim sucederia também com Elias. E Elias temeu aquela palavra, e sintetizando aqui para você, Elias foge por causa daquela palavra que Jezabel havia enviado, que Elias ia morrer, que Elias, né, a cabeça dele estava a prêmio por conta do feito que Deus havia realizado através da vida do profeta. E fazendo aqui um paralelo, às vezes, a nossa cabeça vai a prêmio, não é, tanto a sua quanto a minha, quando nós nos propomos a fazer o melhor para Deus e quando Deus ele está abençoando as nossas vidas. Né? Elias se levantou diante daquela situação e propôs invocar o nome do Senhor, aqueles que crescem e aqueles que não crescem, que crescem em outra coisa, no caso aqui era Baal, invocasse o nome de Baal. Elias se levanta com ímpeto e busca o Senhor, e Deus ouve a voz daquele homem e assim faz conforme nós lemos na palavra do Senhor, que Deus ele responde a oração de Elias e consome o altar, o holocausto, as pedras com fogo. Ele pulveriza completamente a cena, né, onde Elias usa ali para invocar o nome do Senhor, tanto o altar, as pedras do altar, a água que Elias mandou derramar e o holocausto. E Deus assim então se faz o Deus Todo-Poderoso naquele momento, para que quem estivesse ali pudesse verdadeiramente crer que o Deus de Elias, o Deus que Elias invocava, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o Deus verdadeiro. E por conta disso, Elias teve a sua cabeça a prêmio, porque Elias não se curvou diante daquilo que Jezabel havia proposto. Não se curvou diante, né, da oferta de facilidade que Jezabel havia estabelecido para aqueles que fizessem a vontade dela.
né? A Bíblia diz aqui, um pouco antes, que aqueles profetas comiam na mesa de Jezabel, ou seja, ela tinha aqueles profetas sob domínio. Elias não aceitou isso, né? Todas as vezes que você não aceita ser dominado por nada a não ser o Senhor, né? Você às vezes passa a enfrentar perseguição, mas o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que guarda o seu povo, o Senhor é aquele que guarda a sua igreja. Mas Elias, na condição humana, Elias ele foge daquela palavra que Jezabel havia enviado para Elias, que ele ia morrer, que ele ia pagar com a própria vida. E Elias se abate, Elias ele entra, né, em depressão e ele foge daquela situação e ele se depara, ele foge para uma caverna e ali ele entra naquela caverna para desistir da vida. E tem a outra verdade aqui que eu queria trazer para mim e para você. Às vezes, algumas dificuldades que nós enfrentamos nos faz entrar numa caverna e até para querer desistir da vida, ou para querer desistir daquilo que às vezes nós tínhamos no nosso coração há alguns anos atrás, de prosperar em alguma área da nossa vida, de fazer né, de estudar, de trabalhar, de constituir uma família, de abrir um negócio, de nos aprimorarmos mais na casa do Senhor, de nos prepararmos mais para servir o Senhor de uma maneira mais excelente. E às vezes os reveses da vida vão nos empurrando, vão nos ameaçando, né, até nós procurarmos entrarmos numa caverna, né, para não ver mais o que se passa do lado de fora, para não ver mais o que Deus está fazendo do lado de fora. Simplesmente, às vezes, nós queremos nos isolar, porque nós achamos que dali para frente nós não temos mais o que fazer. Isso, eu e você, em alguns momentos da nossa vida, nós ou já pensamos ou podemos pensar e até fazer, a exemplo de Elias. Mas também tem outra verdade. Se nós, por um lado, agimos, né, às vezes querendo fugir de certas situações, Deus, ele jamais deixa de prestar assistência a alguém que o serve. Elias entra ali e Elias imaginou que estivesse sozinho. Olha, um homem que tinha intimidade com Deus, que orava e Deus respondia com fogo. Isso aconteceu com Elias, não é isso? Você olha para a Bíblia e você vê vários episódios da Bíblia que homens de Deus tiveram os seus momentos de fragilidade. Davi teve, Paulo teve, não é isso? Abraão teve, Jeremias teve, Moisés teve, tantos, Jacó teve, não é isso? Tantos homens que a Bíblia, né, diz que através daqueles homens Deus agiu poderosamente. Sansão, não é isso? Sansão teve. Quantos homens que tiveram os seus momentos de fragilidade, os seus momentos de ser humano, não é isso? Mas Deus jamais se esqueceu deles, assim como Deus não se esquece de você e nem se esquece do pastor Jonas. E Elias ali naquela caverna, ele simplesmente queria se desligar de tudo e de todos. E às vezes, eu e você, nós queremos nos desligarmos de tudo e de todos. Nós só não conseguimos nos desligarmos do Senhor. E se por um lado nós às vezes queremos desligar, Deus não deixa. Deus ele está sempre disposto a intervir na nossa vida. E Deus ele fala com Elias e permite que passa, conforme nós lemos, né? Quando Elias está naquela caverna, Deus fala: Elias, o que você está fazendo aí? Aqui tem a outra verdade, você só para, eu só paro quando Deus disser que eu vou parar e você também. Não adianta querer parar por conta própria. Isso aqui eu vou fazer agora o que eu faço todos os programas. Você, hoje que está afastado,
Se Deus não mandou você parar, você parou por quê? Nós só paramos quando Deus manda parar. Se Deus não mandar parar, você não pode parar e nem eu. Elias quis parar, mas Deus não falou nada. A vida dele pertencia a Deus. Não é isso? A nossa vida, ela pertence ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Você pode até não estar congregando hoje, mas a sua vida pertence ao Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Então, é imperativo que você pondere sobre isso. Por que eu estou parado? Por que eu, sei lá, não estou mais buscando ao Senhor? Por que eu não estou mais congregando onde eu congregar? Por que eu não estou mais fazendo o que eu fazia antes? É verdade, Deus não mandou eu parar. E você parou por quê? Você entrou numa caverna para quê? Elias entrou ali para morrer quieto, sossegado. E nós só vamos morrer quando Deus permitir. Ok? Seu ministério só morre quando Deus falar que Ele vai requerer da tua mão, né? Não vai morrer. Força de expressão. Seu ministério só vai... Você só vai ter o seu ministério finalizado quando Deus requerer da sua mão. O meu, a mesma coisa. A tua vida, a mesma coisa. A minha, a mesma coisa. Então, se Deus não falou, quem sou eu para falar? Se Deus não mandou eu parar, eu vou parar. Elias quis parar. E Deus ainda tinha uma jornada para Elias prosseguir. Deus ainda tem uma jornada para você e para mim também. Eu acredito nisso. Haja vista, né? Haja visto, Deus nos conduziu até o dia de hoje. Haja visto a tua vida, Deus permitiu com que você chegasse até o dia de hoje. Deus funciona, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus ministra sobre a nossa vida. Você só vai parar quando Deus disser que você vai parar. Não adianta parar por conta própria. Tem um monte de caverna por aí, mas nenhuma delas foi feita para você. Pense nisso. Então, volte, ok? Volte correndo. Volte porque o Senhor quer terminar tudo aquilo que Ele começou sobre a tua vida, ok? Então, aí Deus permite que passasse para Elias ver um vento forte, que até as pedras eram quebradas com o vento. Depois Deus permite que aconteça ali um terremoto, que sacudia tudo. Depois Deus permite um fogo para Elias visualizar aquela situação. Tem alguns ensinamentos aqui, eu espero que o tempo dê, não é? Eu quero considerar com você o seguinte: na situação que Elias se encontrava, e depois disso tudo, do vento, do terremoto e do fogo, Deus falou numa voz mansa, delicada. Entenda uma coisa: nem todos os momentos da nossa vida nós temos que estar experimentando algo, né? Terremoto, fogo, vento. Até porque a Bíblia diz que Deus não estava. Deus permitiu, mas Deus não estava em nenhum desses três episódios, nem do vento, nem do terremoto e nem do fogo. Onde Deus estava? Na voz mansa e delicada, que Elias deu ouvido e foi restaurado na presença de Deus, seu ministério foi restaurado. Então, nem todos os momentos da nossa vida eu vou aguentar terremoto, eu vou aguentar fogo, eu vou aguentar vento. Deus sabe, Elias ele não estava aguentando nada, ele estava mais para baixo, todo quebrado. Não era o terremoto que ia fazer Elias ser restaurado, não era vento forte, né, que ia fazer Elias ser restaurado, não era fogo, coisa nenhuma, que iria fazer Elias ser restaurado. Ali quem restaurou Elias foi a voz mansa
e delicada de Deus foi a palavra de Deus no coração de Elias. A Bíblia é clara que Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Qualquer insinuação que Deus estava, Deus permitiu, mas Deus não estava. Qualquer insinuação que Deus estava no vento, no terremoto e no fogo, não é o que a Bíblia está dizendo. É só ler. Se você ler, você vai ver. Ok? Aonde Deus se manifestou para Elias? Na voz mansa e delicada. Querido, você às vezes não está precisando de experimentar algo, supra de Deus. Não, você está precisando de ouvir a palavra de Deus falar para você, né, com suavidade. Você está precisando de ser tratado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para restaurar a tua vida. Você já experimentou às vezes um monte de coisa radical, e isso não ganha jogo. O que ganha jogo é você ser edificado através da palavra de Deus. Jesus falou que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado que o homem prudente que cavou fundo e edificou sua casa sobre a rocha, e veio o vento, veio a chuva, veio a força da tempestade, deu contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. É disso que nós precisamos. É ouvir a palavra de Deus, estudar e praticar a palavra do Senhor. Que Deus ele vai nos preparando, nos capacitando, às vezes, para os embates da vida, para os revés da vida. Não adianta nada você ter uma experiência, se emocionar, chorar, e no outro dia você leva uma pancada da vida e nunca mais você consegue colocar os pés dentro de uma igreja. Está entendendo o que eu estou falando? E eu também. Isso não ganha jogo, com todo respeito, mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo é eu e você sermos edificados na palavra. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo. E se quiser eu leio de novo aqui para mim e para você. E eis que passava o Senhor como? Deus passou e passou também. Ok? O vento, mas não significa que Deus estava dentro daquele vento. E eis que passava o Senhor, como a exemplo, também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. É o que eu estou lendo aqui. E depois também um fogo. Estou lendo a parte final. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Em nenhuma dessas três coisas Deus estava. Aonde Deus estava? E sucedeu, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Tem uma outra verdade aqui. Tá? Deixa eu acabar de explicar a outra que eu estava falando. Então, você não precisa disso ou daquilo, não. Você precisa de Jesus, eu também. Você precisa da palavra de Deus, eu também. Você precisa do Espírito Santo de Deus na tua vida e eu também. Ok? É disso que nós precisamos. Quantas pessoas se decepcionam porque buscou a Deus achando que Deus ia fazer isso e Deus não fez, porque Deus faz o que está na palavra dele. O que os homens falam, Deus não vai fazer. Deus faz o que está na sua palavra. Por isso tantas pessoas decepcionadas. E me desculpe, é verdade o que eu estou falando aqui. É o que está na palavra. Procura na tua Bíblia que você vai ver exatamente o que eu acabei de ler. Ah, mas pastor Jonas, não é bem assim. Se não é bem assim, é como? É heresia, então? É assim, é o que está escrito. Ok? Então, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aí Deus falou com Elias. Aí Deus trata Elias. Sabe qual é a outra verdade, então, que eu ia te explicar? É que às vezes depois de uma luta, de um vento forte que passa na tua vida, de um terremoto que desestabiliza, de um fogo que às vezes prova pra caramba eu e você, Deus se apresenta para restaurar a nossa vida. Deus se apresenta para trazer restauração, para trazer restituição, para trazer bênção dele, para curar a nossa alma,
abatida, ferida, sangrando, por assim dizer, das pancadas que nós levamos, dos embates que nós travamos na nossa trajetória. Amém? Se por um lado nós enfrentamos isso tudo, por outro lado também nós podemos contar com a forte mão de Deus para nos restituir. E para terminar, que o nosso tempo é curto, Deus começa a tratar Elias com a voz mansa e delicada. Deus fala assim, ó. E o Senhor disse, depois que Deus trata Elias com uma voz mansa, delicada, maravilhosa, assim como Ele faz comigo e com você. E o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho, não era hora de parar? Não é hora de você parar? Quem falou que é hora de você parar? Não é não. Levanta a cabeça que Deus tem muito para fazer na tua vida ainda. Recebe essa palavra no teu coração. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem unge, ó, a Hazael, rei sobre a Síria. Olha o que Elias ia fazer, achou que ia morrer, ainda ia ungir rei, ok? Também a Jeú, filho de Nício, ungirás reis de Israel. Olha só, 2 reis ele ia ungir. Olha que honra para o profeta, que achou que ia morrer, mas passou pelo cuidado de Deus, passou pela restauração de Deus, passou pelo bálsamo da voz do Senhor que nos põe de pé nos piores momentos da nossa vida. Amém? Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias ainda deixou sucessor. Obra completa. Entendeu? Entenda isso. Deus quer fazer uma obra completa nas nossas vidas. O Elias ali ungiu 2 reis e ainda deixou sucessor. Completou a obra. Aí sim, depois Deus leva Elias para o céu num redemoinho de fogo. Ele estava andando com Eliseu, veio uma carruagem de fogo, separou um do outro e Elias é levado aos céus num redemoinho de fogo, que está escrito na Bíblia. Ok? Então, obra completa de Deus. Levanta a cabeça, ouça a voz do Senhor, vai pela palavra de Deus, não vai pelo que te dizem, vai pela palavra, porque pela palavra de Deus não tem como dar errado. Ok? Que o Senhor te abençoe, cure as tuas feridas, te coloque de pé, te arranque dessa caverna, te coloque, te restitua aquilo tudo que você achou que não ia acontecer mais na tua vida, que o Senhor possa estar trazendo restituição, restauração para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, para o teu casamento, para os teus filhos, para as tuas emoções, que você seja uma bênção na presença de Deus. Amém? Igreja Viva em Cristo, Rua Carlos Alberto Browne, número 29, final da Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes. Você é meu convidado, você é minha convidada, sexta-feira da Vitória, às 19h30, aos domingos, às 19h15. Você é bem-vindo, você é bem-vinda para estar conosco ali em uma de nossas reuniões. Amém? Que o Senhor esteja te abençoando. Oremos nessa hora. Pai, graças te damos. Que o Senhor esteja abençoando cada telespectador que nessa hora assiste a Nova TV, o Canal 14. Que a tua mão de bênção poderosa e maravilhosa esteja sobre os teus filhos nessa hora, esteja sobre todos aqueles que creem no poder da tua palavra. Que só possa restaurá-los, restituí-los, curá-los, abençoá-los, prosperá-los, fazer algo que só o Senhor e mais ninguém pode fazer, ó Pai. Que só possa abençoar o Brasil, passar essa pandemia, abençoar o Rio de Janeiro, abençoar a Nova Friburgo, abençoar as autoridades constituídas, abençoar a tua igreja, Senhor, os teus homens e as tuas mulheres que só tem fazendo a tua obra, que haja a tua bênção de uma maneira gloriosa e bendita, para o teu nome ser exaltado e glorificado. Assim nós cremos, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, graças a Deus. Meu muito obrigado pela tua audiência. Até uma próxima oportunidade. Se o Senhor assim nos permitir, fique na paz e que Deus te abençoe.